Bom dia, então. Nós vamos ver hoje o início do impressionismo, todas essas transformações do finalzinho do século XX. O impressionismo já é considerado uma atitude moderna. Em algumas bibliografias, você já acha o impressionismo como um anúncio de vanguarda, como sendo já arte moderna, por causa da postura técnica. Eles mudaram bastante aquela postura com relação à observação do mundo. Apesar de continuarem os mesmos temas, a atitude técnica mudou. Então vamos por partes. Essa obra não é impressionista, é uma obra realista. Foi o último movimento estudado pelas duas turmas. No final do século XIX, a gente vai ver um estilo muito ligado à realidade, são quase fotográficas as obras. Nós vamos ver também alguns críticos já colocam o realismo como moderno, sabe por quê? No realismo eram mostradas as coisas que não em estilos anteriores, em séculos anteriores, não eram retratados, né? Ficou muito tempo esquecido quem? Os invisíveis, os operários, os agricultores, o vagão da terceira classe. Então, o cotidiano, e principalmente o cotidiano duro dos trabalhadores, né? Tem quadros que você vê um velho e uma criança quebrando pedra. Então, o artista fala, ele é velho demais para trabalhar e o outro é novo demais. Então, tem críticas sociais dentro do realismo, dentro dos seus temas. É uma atitude inovadora. Se a gente comparar com o romantismo, lembram do romantismo? A idealização, né? Os temas heróicos. E não, a gente vai ver no realismo um pé no chão. E isso é uma atitude moderna também. Então, alguns críticos fazem um anúncio do modernismo já nos temas realistas, apesar de tecnicamente serem trabalhos ainda bem acadêmicos. Todo mundo já sabe o que é acadêmico, né? Não precisa eu repetir. Trabalhos bem tradicionais numa observação objetiva da natureza. A partir do impressionismo, a gente vai ver uma observação não tão objetiva, a gente vai ver uma transformação gradual dessa observação da natureza, tá? Então, essa é a colocação. Esse quadro é de um artista francês chamado Edouard Manet. Né? A gente pode ler como fala em francês também, traduzindo, fazendo uma passagem para a nossa língua também, Edouard Manet. E é um quadro chamado Almoço na Relva, dependendo da tradução, a gente vê Desjejum sobre a Relva, de 1863. E a gente falou que em Paris tinha um salão anual de exposição, que era o grande evento das artes. Então, os artistas queriam vender os trabalhos, queriam ficar conhecidos, mas tinha uma seleção, havia uma seleção e rigorosa. E esse quadro foi rejeitado num desse salão. E nesse ano, quando esse quadro foi rejeitado, é então estabelecido, por conta de tantas reivindicações de outros artistas que não entraram, um salão alternativo, que funcionava aí no anexo. Então, quem não entrava, os reprovados, iam para esse salão. E também eram vistos. E era um salão mais livre, porque podia tudo. Sendo que o salão oficial tinha esse júri, né? Um salão era uma grande exposição, com vendas, com reconhecimento, então os artistas queriam participar. E esse quadro foi recusado, realista, pelo tema, né? Por uma mulher nua, fazendo aí um piquenique. Aí, como eu ia falar para vocês, a tradução do título da obra varia dependendo de bibliografia. Às vezes a gente vê almoço sobre a relva, ou piquenique sobre a relva, ou desejum sobre a relva, mas sempre em cima desse contexto aí. Eles acabaram de comer, vocês veem, tem garrafa, tem pão, tem algumas frutas, as roupas delas espalhadas pelo chão. A outra menina que está lá atrás, ela está com um traje bem íntimo, isso é um traje íntimo. Então é um quadro que chocou, apesar de Paris, nesse finalzinho do século XIX, viver na Belle Époque, né, até os anos 20, a gente vai ver, 1920, está fervilhando de cabaré, das dançarinas, né, e era muito comum os rapazes pegarem barcos, irem para os arredores de Paris com essas prostitutas, né? E nesse caso aí, o quadro chocou pela atitude também. Olha só, ela olha para a gente e não está nem aí. O que você está pensando, ela está sem roupa, o que ela fez, o que deixou de fazer. A outra lá de trás está sossegada também lá, não sei se catando pedrinhas ou pondo a mão na água, que a gente não sabe se é água, até que a gente caminha o olhar aqui para uma canoa, olha. Então, chegamos no ponto principal dessa obra. É uma obra realista, tratada academicamente, você não vê a marca do pincel aqui na frente, a sucessão de planos, né? Mas lá atrás, olha só, parece que o quadro está inacabado, né? A sensação, eu não sei se é areia, se é água,
né? Aqui na frente eu tenho um primeiro plano bem definido, com as folhas, com as frutas, com as pessoas, mas lá atrás parece que o artista esqueceu de terminar. Parece que o quadro está incompleto. Isso é um anúncio do que vai vir daqui a um tempo nesse salão alternativo, desses quadros, entre aspas, que parecem incompletos, né? Que parecem que foram, entre aspas, também mal pintados pelos críticos, né? Eram considerados isso. Então, essa obra é um marco porque ela cria, a partir dessa reivindicação dos artistas que não foram aceitos, um salão alternativo. E 10 anos depois, nesse salão alternativo, especificamente em 1873, surge, 72, 73, surge o quadro que vai dar nome a o impressionista. Então, eu falo um pouquinho sobre o Almoço sobre a Relva, e aquele conjunto de pessoas dos três sentados, olha, é baseado, vocês estão vendo aqui, numa obra de Rafael, num outro contexto, lá do Renascimento, né? É o julgamento de pares, não tem aquela conotação, eram três figuras. Então, a inspiração das figuras anatomicamente, né, da colocação das figuras, é essa obra de Rafael, mas é outro contexto, é outra leitura, o que ele quer passar é outra vibe, Eduardo Manet coloca outra vibe. E outras obras de Manet realistas, mas que já são ousadas, não só pelo fundo, mas também pelos temas. Olha só, e esse quadro se chama Olímpia, do mesmo ano do outro, 1863. As prostitutas eram chamadas de Olímpia. Todas as prostitutas tinham essa conotação de Olímpia, né? Mas pode ser o nome dela também, Olímpia. Ela vai receber um amante, ou recebeu, tanto é que ela recebe flores aqui, olha, ou em agradecimento, ou fazendo um agrado, quem vai chegar para ela. E ela olha para a gente também desafiadoramente, ela não tem medo da situação, ela não tem vergonha, né? Ela é uma menina pequena, e aqui, olha, vocês vão ver na outra imagem, deixa eu voltar aqui, que é uma releitura, né? A inspiração também é o Renascimento com essa Vênus de Urbino, feita pelo pintor Tiziano em 1538, só que é um outro contexto. Olha só, aqui uma menina lânguida, né? Meio tímida, olha a suavidade que ela coloca a mão tampando o sexo. Lá atrás, a criada parece procurar alguma coisa no baú, sossegado, o doguinho dorme aqui ao pé da cama dela, né? Ela tem a pele clara, ela é uma menina comprida, aqui não, ela já é mais atarracada. Os pés delas têm um sapatinho, uma espécie de um tamanco, né, de um chinelinho de salto. Ao invés do cachorro dormindo, um gato arrepiado. Gato, em várias culturas, principalmente o gato preto, sinônimo de má sorte. E é isso que a gente está vendo aí, olha. Outra coisa que eu queria falar, se você vai ver nos detalhes, ela parece que tem um pé maltratado, como se o calcanhar fosse grosseiro, né? Um pé com pele seca, mostrando também que ela tem uma origem humilde. Então, todos esses temas eram temas que já vinham lá, como eu disse para vocês, do realismo, nesses temas mais cotidianos, das pessoas que viviam na periferia da sociedade. Eduardo Manet relata. Então, essas obras estavam principalmente... Aqui vocês estão vendo, olha, uma imagem desse salão anual que eu falei, que acontecia na França, essa exposição. E esse salão dos recusados foi feito num anexo desse mesmo palácio. Então, ficou bom para todo mundo, né? Aqui vocês estão vendo fotos que ilustram esse salão, os quadros, as pessoas participando, e era muito vantajoso para um artista participar. E 10 anos depois, a gente vai ver que também começaram a surgir exposições alternativas em estúdios de fotógrafos, tinha um fotógrafo chamado Nadar, ele tinha muitos amigos pintores. Começou nesse estúdio, depois chega também aos salões, esse tipo de trabalho aí, olha, principalmente desse artista, o nome parece. Né? O outro era Edouard Manet, esse é Claude Monet, escreve-se Claude Monet, olha lá. E em 1873, né, 10 anos exatamente depois do outro, que foi 1863, o Almoço sobre a Relva, surge esse quadro, que foi muito criticado. O nome desse quadro, Impressão, tem duas, Sol Nascente. Em algumas bibliografias você vê Impressão Nascer do Sol, variação só com relação à tradução. E um crítico viu, foi ver o trabalho e falou, realmente, impressionistas. Qualquer papel de parede é melhor do que esses borrões que eu estou vendo, né? Então, vocês vão ver até um pedacinho da crítica aí na sequência. E o nome impressionista foi dado detonando, para criticar esse estilo, né? Menosprezando. Mas os impressionistas gostaram desse nome, né? E não ficaram impressionistas. Observem que as pinceladas, olha, eles não fazem questão. Eu vejo a marca dos pincéis, os borrões, quanto mais perto eu olho, mais fica confuso, mais borrão. Quanto mais eu me afasto, isso se organiza, olha, vai de longe, tira um pouquinho, melhora o foco do seu olho,
fechando um pouquinho, você vê ainda mais claro o brilho desse sol nessas águas, né? Essas águas aí com reflexos do céu, os barcos saindo na pesca. Eu tenho lá atrás, olha, algumas referências que é um porto, né? Tem alguns mastros de outros navios, tem algumas, parece que chaminés lá atrás, ou parece alguns pavilhões, galpões do porto, outras construções nessa outra margem. E essa atitude de pintar mais rápido, e outra coisa, observe que sobre as misturas de tintas, as misturas não são, os artistas não gostam de usar a paleta, que é aquele pratinho que mistura as tintas. Agora, as misturas são feitas na própria tela. Esse laranja aqui, ele vem com amarelo, depois passa um pouquinho de vermelho, fazendo laranja. Tem ausência de contorno, né? Não tem uma linha que contorna, porque vocês estão olhando para mim, eu não tenho uma linha me contornando, né? Não existe isso. Então, essa fluidez. E esses artistas queriam retratar a luz do sol, a diferença como essa luz incidia ao longo do dia nas cores e as sensações. Então, eles faziam um estudo da cor, eles estudavam as cores complementares, a cor preta na sombra eles não descartavam, as cores, as sombras eram feitas principalmente com as cores complementares, eu vou explicar o que é, e essa atitude rápida, né? Desenhavam a mesma paisagem, às vezes em horas diferentes do dia ou em dias diferentes, em dias do verão, em dias do inverno, em dias chuvosos, e isso é o impressionismo. Aí eu trago um pouquinho sobre o quadro, que eu já falei para vocês, e aqui, olha, tem um pouquinho da ironia do crítico, que era escritor, poeta e também pintor. Quando ele vê essa obra, numa dessas exposições, ele diz assim, olha a ironia, eu bem o sabia, pensava eu, justamente se eu estou impressionado, é porque há lá uma impressão. E que liberdade, olha só. E que suavidade de pincel, suavidade, só que não, né? Um papel de parede é mais elaborado que essa cena marinha. E assim, e aí continua essa, eu só trouxe esse pedacinho para vocês. E o nome impressionismo vem dessa crítica aí, desse que ele era poeta, era pintor e também escrevia para vários jornais. E ele deixa esse testemunho aí e esse nome pegou. As características, já falei para vocês, as principais características, as alterações da luz. E não fique só nisso aí, que era a luz mudando ao longo do dia. E isso também é uma relação com a vida nesse período, que ela é transformadora. São muitas mudanças, né? Finalzinho do século XIX, o cinema, a popularização da fotografia, eletricidade, a máquina a vapor, as locomotivas, que mais? O telégrafo, a velocidade na ciência e nas comunicações, tudo fica muito mais rápido, a vida é mais dinâmica. E esse dinamismo, né? essa ligeireza, a gente vê também nas imagens. Não era comum, não é. Vocês acham que um quadro desse aqui, ó, o artista pinta devagarinho, ele fica dias ou semanas pintando? Não. É fluido, é rápido, porque a vida agora é assim, né? O que se vive é o que se cria, nós falamos isso todas as aulas. Muito bem, aí temos aí, já falei algumas características, né? E sobre as misturas da paleta. Quando você olha de longe, você consegue uma mistura não técnica só, mas ótica, como eu falei. Na nossa retina, esses borrões e essas cores se organizam e eu consigo ver a imagem e consigo ver também as cores, fazendo um contraste, eu vou falar. Sensações de luz, já falei, a mudança não só da luz do dia, mas da vida que mudava. Essas pinceladas, olha só, elas deixam marcas. São pinceladas mais grossas, né? Nós vamos ver os pós-impressionistas, os que vêm depois do impressionismo, como Vincent van Gogh, Paul Cézanne. Eles fazem questão, principalmente Van Gogh, ele às vezes nem usa o pincel. Ele pega o tubo da tinta, que parece uma pasta de dente, e vai com o próprio tubo, colocando o tubo na tela. Então, se um cego, se você fecha o olho e conseguisse passar a mão quando essa tinta seca, ela tem esse volume, né? Esses altos e baixos que são chamados de empasto. Isso é uma paleta, para quem não sabe o que é uma paleta, usavam, mas muito pouco. As misturas aconteciam na tela. E sobre as cores, só para relembrar o que são cores primárias, secundárias, terciárias e complementares. Eu falei que as sombras impressionistas eram usadas muito usando cores complementares, são cores contrastantes. Vamos relembrar a matéria aqui, ó. Nós estamos falando sobre pigmento, cores de pigmento, não sobre cores de luz. É diferente essa cartela, esse círculo cromático, se eu falo de cores de luz. Porque as primárias de pigmento, a gente tem o amarelo, o azul e o vermelho. Só lembrar das caixinhas de tintas quando vocês pintavam lá
lá na escola fundamental, né? O guache vem lá com preto e branco, né? Que você pode clarear, escurecer, e as primárias, azul, vermelho e amarelo. Se você mistura o azul com o amarelo, você tem a secundária verde, olha aqui. Se você mistura amarelo com vermelho, você tem a secundária laranja. Se você mistura a primária azul com a primária vermelha, a secundária violeta. Então, as primárias e as secundárias. Se eu tô aqui com esse verde pintando, eu vou pintar ali as minhas plantas. Eu tenho um verde médio, mas nas plantas eu quero pôr um pouco mais claro, um verde mais claro. Então, o que que eu pego esse verde e acrescento um pouco mais de amarelo que está aqui do lado. Então, eu tenho uma cor terciária. É uma mistura entre as secundárias e as primárias, e assim por diante. Por exemplo, eu estou pintando com amarelo. Eu estou pintando um IP. Então, eu fiz aqui um laranja e eu tenho amarelo primário. Mas eu quero colocar aqui um amarelo mais pequi, né? Não tão intenso quanto o laranja e não tão pálido quanto o amarelo original. Então, eu pego mais um pouquinho desse laranja e coloco o amarelo. Então, eu tenho a terciária, que é esse amarelo laranjado. Entenderam? Primárias, secundárias e terciárias. Muito bem. E o que é uma cor complementar? É a cor que está oposta aqui nesse círculo colar. Por exemplo, o vermelho. Qual seria a complementar do vermelho? O que está do outro lado do vermelho? Então, vem com a setinha aqui, ó, do outro lado do vermelho, eu tenho o verde. Então, verde com vermelho são cores complementares, elas estão em lados opostos. Se você quiser fazer uma logomarca, ou uma roupa que tenha contraste, ou uma campanha publicitária que tenha assim, uma pegada de bastante de cores marcantes, então você usa vermelho com verde. Se você está pintando flores impressionistas e as flores são vermelhas e você quer dar um sombreamento, você então vem no vermelho por baixo das flores e joga um pouquinho do verde, entenderam? Eles não usam as tonalidades pretas para dar sombra, eles usam principalmente as cores que estão do outro lado, complementares. Assim como o laranja. Eu estou desenhando aí o reflexo laranja da água. Eu quero dar assim, algumas nuances mais escuras. Qual que eu vou usar? Qual que está lá do outro lado? A complementar azul. Então, já entenderam, é só uma revisão. Muito bem, olha, e às vezes a mesma cena representada em horas diferentes do dia, como essa catedral que vocês estão vendo de Coen. Ela é apresentada numa nevasca, ou num dia bem iluminado, ou num dia de chuva. Isso vocês já entenderam, né? A variação. Bom, e aí a catedral original, que é uma catedral muito bonita. Bom, a popularização da fotografia, duas coisas. Eu vou falar sobre fotografia e cinema nessa aula. Já é muito comum você poder tirar uma foto, você sobrevoar Paris de balão e fotografar lá de cima. Essa popularização desobrigou o artista de representar o mundo do jeito que eles viam, que era isso perseguido durante séculos aí, né? O poder de ser detentor da imagem. Aquele artista que fazia o quadro da princesa, ou o cavalo do rei, ou uma cena do campo, ou do castelo, etc. Esse artista que conseguia a imagem, né? Perpetuar a imagem, ele tinha muito poder. Agora, já tem uma engenhoca que faz isso, já tem a câmera fotográfica, né? E já tem até o cinema. Então, os artistas se sentem desobrigados dessa representação objetiva do mundo. Né? Isso, então, vai fazer com que o artista procure outras formas de comunicação e de expressão. O impressionismo é um desses reflexos. Né? O mundo não é representado daquela maneira tão certinha, a princípio com as pinceladas. Aí um pouquinho sobre a fotografia, relembrando, né? Daguerre, que foi um francês, as primeiras fotografias chamavam daguerreotipia. Ele faz essa engenhoca aí, que é baseado numa coisa que já os gregos conheciam lá bem antes de Cristo, que é a câmara escura. É uma caixinha preta, ou um quarto preto, todo escuro, com a única entrada de luz, um furinho. Então, naquele furinho, como o nosso olho, como o olho humano, funciona assim. A luz entra e os raios ficam invertidos lá dentro. Então, a imagem que está do lado de fora é refletida do lado de dentro, invertida. Então, ele coloca uma lente aqui para otimizar esses raios, e lá atrás, olha só, tá vendo? Era encaixado lá atrás uma superfície sensível, com vários componentes químicos, dentre eles, se não me engano, sais de prata, e essa luz, então, ela sensibilizava essa placa de metal.
Então, quando ele tirava aos pouquinhos, ele teria a imagem revelada do lado de dentro. As primeiras fotografias tinham que ficar vários minutos, às vezes até hora, para essa luz ser registrada, né? Então, olha só, esse modelo desse daguerreótipo, em homenagem ao construtor dele, ele foi apresentado em 1839, né? E a gente tem, não foi ele o inventor da fotografia. A fotografia é um processo de vários estudiosos, né? De vários experimentos que foram feitos ao longo do século. Como eu disse, os gregos já conheciam esse princípio da câmara escura. Outra coisa que influencia os impressionistas são as gravuras japonesas que são vendidas na Europa agora. Você pode ir numa livraria, numa banca e comprar essas gravuras. Essas gravuras trazem um mundo de amplidão, de paisagens claras, mesmo no dia de chuva, como essa que eu estou mostrando, né? De planos que se abrem numa delicadeza e, ao mesmo tempo, em cores que são muito bonitas. E elas são influências para os impressionistas e até para os prós-impressionistas. Eu trouxe aqui, olha, uma releitura dessa mesma obra feita por Van Gogh, Ponte sobre a Chuva, 1887. Então, essas coisas dessas paisagens amplas, iluminadas, são influência dessas gravuras que começam a chegar. E se você estuda, esse dia eu estava dando aula para o primeiro ano sobre a arte do Oriente, então, estava falando sobre China, sobre Índia, sobre Japão, e nesse final de século XIX, início do século XX, acontece uma grande ruptura no Japão, né? A gente vai ver que tem uma certa aproximação do Oriente com o Ocidente, principalmente cultural, nesse momento. E outra coisa, nesse início aí de finalzinho de século XIX, nós vamos ver assim também o mundo ficando maior, principalmente nos extremos, né? O conhecimento, expedições que foram feitas a outros lugares. O mundo não era só a Europa, né? Nos polos, no Oriente, trazendo a cultura de outros povos. E os temas impressionistas? Os temas impressionistas eram excelentes: passeios, cabarés, balés, gente dançando, gente bonita, paisagens, piqueniques, meninas com sombrinhas. São temas extremamente otimistas, né? De gente alegre, ao sol, como vocês estão vendo aí, o Almoço dos Remadores, de um artista chamado Renoir, Auguste Renoir. É um trabalho muito iluminado e, gente, é tão lindo. Se você olha de longe, você nem vê a marca do pincel, esses borrões, mas quanto mais de pertinho, ó, chega de pertinho aqui da tela, vocês vão ver esses borrõezinhos, né? Que organizados na nossa retina, a gente tem essa impressão desse grande aí almoço que eles estão fazendo, né? Não só comendo, bebendo, mas os flertes, as conversas, as moças bonitas com os marinheiros e por aí vai, com os remadores, né? Então, essa coisa da luz do sol, da vida ao ar livre. E esses artistas também agora, eles vão pintar em plein air. O que é plein air? Pintar ao ar livre. Por que, Mônica? Outra coisa que os livros quase não falam. A indústria começa a fabricar a tinta a óleo em tubinhos. Anteriormente, o artista tinha que fazer suas tintas. Eram vidros, potes, era um trabalho infernal. Agora não, ele vai ali, compra aí 10, 5, 15 tubinhos de tintas, coloca na sua malinha e pode pintar em plein air, ao ar livre. Era comum até a existência de barcos ateliês em Paris. Monet, Manet, eles tinham barcos que eram verdadeiros ateliês. Então, de dentro dos barcos, eles saíam pintando as imediações e Paris também, vendo Paris através do seu barco. Eles amavam também os reflexos, não só da luz do sol, mas nas pessoas, na água. Esse quadro eu acho fantástico. Baile no Moulin da La Galette. É um moinho abandonado e ficou um point, né? Um point onde as pessoas ali na porta daquele moinho abandonado bebiam, dançavam, flertavam, conversavam, né? Ficavam. E a gente está vendo aí uma multidão de gente jovem, eram os jovens daquela época, né? Dançando, um conversando, outro está dançando, mas está olhando para aquele que está ali longe. Mas o bonito, olha só, eles estão embaixo de árvores e a luz do sol entra como bolinhas de branco, né? Da luz branca e de um tom mais escuro no corpo deles. E parece que daqui a pouquinho, naquele casal que gira, nessa moça que vai sair daqui, que a luz vai mudar, a sombra ou a luz que vem lá entre os galhos da árvore também muda, né? Essa coisa fugaz, essa coisa da vida que passa, dessa vida transformadora. Esse é um quadro que representa bastante o impressionismo.
também de Renoir, que a gente está vendo aí. Olha só, de longe, afasta um pouquinho desse monitor, você consegue ver os reflexos, as pessoas na margem, algumas pessoas no barco acenando, algumas preparando para partir, né? Mas de perto os borrões são imensos, né? Também de Claude Monet. Claude Monet ganhou muito dinheiro com as suas pinturas, os impressionistas venderam muitos quadros para os americanos. É uma atitude, quando você vê essas obras, elas são alegres, né? Eu não gosto de falar sobre gosto, assim, o que é bonito, o que é feio. Sempre eu falo para vocês que a beleza da arte é a verdade, né? Mas são quadros que principalmente aos americanos, eles eram muito decorativos, com paisagens, esses bailes. A Claude Monet desenhava muitos jardins. Então, eram quadros que tinham, nesse momento, a princípio tiveram uma certa rejeição, mas depois eles... Tanto é que Claude Monet tinha um palacete nos arredores de Paris, uma casa com um jardim maravilhoso, hoje é um museu. Ele mandou construir pontes japonesas nos lagos dos seus jardins. Olha que lindo, gente, né? E esses jardins iluminados, as cores, o brilho do sol, né? De longe, vocês podem ver, como eu acabei de dizer e não canso de repetir, como que se organiza na nossa retina todos esses borrõezinhos. E eu tenho um jardim muito iluminado com luz e com sombra, né? Novamente, observem que o preto não era usado, eles usam outras cores, né? De uma maneira geral, as complementares, para trabalhar a luz e a sombra. Muito bom. Observem lá nas florzinhas vermelhas, né? O verde escuro, quando é colocado aqui misturado, eu tenho a parte das flores vermelhas que estão no sol e as partes das flores vermelhas que estão aqui debaixo da sombrinha da árvore, né? Então, não foi o preto que ele jogou no vermelho, não. Qual foi? A complementar do vermelho com o verde, tá? Já entenderam, então. E aí, mais alguns temas, né? Claude Monet, os cafés, as pontes japonesas, como eu disse a vocês. Teve uma exposição há uns anos atrás que esteve em São Paulo, que vieram obras de Claude Monet, e na exposição, a organização, quando você saía da exposição, você passava numa parte dos jardins de Claude Monet, e eles fizeram dentro da exposição uma ponte japonesa. Tem nos arredores de Paris a casa de Claude Monet, linda, com seus jardins, com suas pontes, com esses lagos, com essas plantas aquáticas que tem uma época do ano que nascem flores, e é isso que, quando vocês forem a Paris, vocês vão visitar e mandar as fotos para eu ver, tá? Degas, Edvard Degas foi o pintor das bailarinas, ele pintava tanto o palco, quanto os bastidores, quanto as aulas de balé. Os quadros são, eu não gosto de falar do gosto pessoal, mas são muito bonitos, né? Esses vestidos, olha, tem um aqui que eu acho especialmente muito lindo. Tanto você vê a hora que a menina está entrando no palco, quanto os bastidores, olha só. E a cortina dos bastidores lá, ou o cenário como é pintado, né? Não é muito definido, né? Parece, não sei se é uma caverna, se é pano, se é pedra, mas são os bastidores, o que a gente chama de coxia, né? Coxia são aqueles, quem já fez teatro sabe, você consegue ver o público, mas no público às vezes não vê você, são aqueles panos que são colocados de um lado e de outro do palco, mas na maneira que ele coloca, a textura que ele coloca nesse pano, né? Isso já ajuda o nosso olho a dar esse movimento para a bailarina nesse salto, ela entra correndo, olha só, né? E esse movimento dela é acentuado por tudo isso. Olha, a própria maneira da pincelada, parece que a velocidade dela entrando, né? Esse vigor que ela entra no palco. E se vocês observarem também os rostinhos, olho, boca, nariz, não tem muita definição. São pequenos borrõezinhos, mas eu consigo perceber né, a atenção dela, ela entrando. Não tem muito detalhe nesse rosto, mas a gente consegue perceber. E o Renoir também participa, deixa eu ver se eu chego aqui, se vocês, eu não sei se quando eu arredo, chego para vocês. Ele também, Degas também faz algumas esculturas impressionistas. E a gente tem no Brasil uma escultura de Degas, que lá no Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, é essa escultura aqui, olha, de uma bailarina. E olha só, o bronze, o acabamento não é tão lisinho. Nesse caso da bailarina, ele usa também alguns adereços. Na escultura, ele veste a escultura como se fosse uma boneca. E a característica das esculturas impressionistas, que a princípio também eram realistas, é deixar essa pegada de incompleta, de não finalizar toda a obra.
Isso é uma característica, vocês podem ver, né? E a atitude também de colocar outros elementos, no caso de Degas aqui, o vestido, né? O corpete dela, como se fosse uma boneca vestida, olha. E mais, eu acho linda essa escultura, até o laço na trança dela de bronze é colocado. Se forem a São Paulo, né, em qualquer oportunidade, depois que passar essa pandemia, visitar os museus de São Paulo. Tem vários museus. Um dos mais importantes é o MASP, na Avenida Paulista. Estudante paga meia. Tinha um dia, eu não sei se ainda tem essa promoção, que estudante não paga. É uma visita aí para mais de uma manhã, 2, 3, porque são vários andares que vão de arte moderna, tem algumas esculturas da Grécia Antiga, tem os guerreiros de terracota. E sobre as obras impressionistas, a única obra impressionista que eu conheço que tem uma pegada mais triste, mais deprê, é essa aqui, olha, Os Bebedores de Absinto. Beberam todos, absinto era a bebida da época, né? Essa menina aqui, né, talvez uma prostituta, e o bêbado do lado dela. A decadência do vestido dela, olha, os sapatos com laços amassados, o chapéu envelhecido, ela descrente, tomaram todas aqui nessa noite, né? E a descrença de cada um. Então, aquela exuberância, aqueles passeios, o piquenique, é a única obra impressionista que eu conheço que tem essa melancolia, uma certa descrença pelo próprio tema, né? Que é o Absinto, ou Os Bebedores de Absinto, de 1875, de Edouard Degas. É a única obra que eu sei falar para vocês que tem essa tristeza, essa melancolia. E essa melancolia, essa tristeza, essa coisa da introspecção vai ser uma das características dos pós-impressionistas, né? Van Gogh vai falar para vocês daqui a pouco, eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. É dessa época a construção da Torre Eiffel, que foi, os franceses não gostaram dessa construção, ela ficaria por algum tempo num evento que estava acontecendo em Paris, numa exposição universal. Nessa exposição universal aconteciam festas durante a noite, comidas, bailes, exposições de vários países. Então seria um marco, seria como se fosse uma propaganda, uma atração para essa feira. É igual quando tem as feiras aqui no Brasil e eles montam roda gigante, montam montanhas russas, né? São atrativos para o público. Então, isso seria desmanchado. Mas, enquanto ela estava sendo construída, grande parte da população achou horrível aquele monstrengo no meio de Paris, tão linda, tão horizontal. Já teve várias manifestações para que tirasse logo aquela torre horrorosa, porque ela nem tinha acabamento, olha só, as estruturas todas as mostras. Eiffel, porque foi Gustave Eiffel que ganhou a concorrência. Mas ela fez um sucesso tão grande durante essa exposição, porque as pessoas podiam subir lá no alto. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Olha aqui, é uma ilustração dessa exposição internacional. Tinham outras coisas, outros atrativos montados. As pessoas vinham de longe para subir e ver Paris lá do alto. E teve muito sucesso, né? E gente que vinha não só de outras cidades da França, mas até de países vizinhos. Então, eles resolveram deixar mais um tempo, e ficou definitivo. A gente não pensa em Paris sem pensar na Torre Eiffel. Vou falar também na aula que vem do Art Nouveau, que é um estilo de decoração usado dentro dos ambientes, nos objetos. É um estilo também relacionado ao final do século XIX, início do século XX. Né? E as esculturas, olha só, como eu disse, Auguste Rodin é aquele que faz o Pensador. O Pensador é uma obra realista, mas a gente já vai ver, depois ele faz outras versões do Pensador, isso que você vê nessa escultura o beijo, olha, em mármore. Aqui as figuras estão acabadas, mas a pedra é deixada de maneira natural. Ele poderia ter terminado aqui, mas não terminou. É isso que a gente está vendo, né? Bom, um pouquinho sobre essa escultura de Rodin, sobre essa obra impressionista, e uma aprendiz de Rodin, que foi Camille Claudel, uma jovem muito talentosa, tão genial na escultura quanto ele. Ela é aprendiz, ela chega em Paris novinha, ela era uma grande admiradora da escultura, o pai vendeu tudo para trazer ela do interior, a mãe era contra, e ela teve uma vida, a princípio, de aprendizado, e ela se envolve emocionalmente com Rodin, que era casado. E a expectativa dela é que Rodin largasse a esposa para ficar com ela, o que nunca aconteceu. Então, o final da vida dela foi sozinha, alcoólatra, abandonada, numa espécie de asilo, de hospício, cercada de gatos, e a própria obra foi esquecida. Tem um filme chamado Camille Claudel, assistam que vocês vão ver. E esse trabalho, a valsa, olha só,
Tanto que é impressionista, gente. Parece que você está vendo o giro do casal. E isso feito em bronze, né? A genialidade. Assistam Camille Claudel. Olha só. Ao mesmo tempo tem um acabamento, mas você vê, olha, você vê se tem outra aqui, olha. De longe, né, a envolvimento da roupa dela com o corpo dele. Esse é o impressionismo, né? E essa é Camille Claudel. Eu vou encerrar aqui por hoje, mas a gente continua na próxima aula. Eu vou aqui desligar a gravação e quero ver, eu ouvir vocês um pouquinho, tá?